Bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse momento onde a gente para um pouquinho para falar a respeito do reino de Deus. O nosso verso para nossa reflexão deste dia está no livro de Atos, capítulo 20, e nós vamos ler o verso 24, que nos diz o seguinte: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse verso nos mostra qual deve ser a prioridade da vida daquele que aceita Jesus Cristo, daquele que é cristão. A prioridade da vida de um cristão não deve ser ficar rico, ser uma pessoa famosa, bem-sucedida profissionalmente, academicamente, financeiramente. Não. Essas coisas não são erradas, óbvio, e elas podem fazer parte da vida. Porém, a prioridade é outra. A prioridade é apresentar Jesus para quem ainda não o conhece, ao mesmo tempo que eu o aceito como Senhor e Salvador. Então, a prioridade da vida de um cristão, obviamente, é andar com Jesus e, a partir daí, apresentá-lo a quem ainda não o conhece. Paulo, que foi quem escreveu, que foi quem falou, melhor dizendo, o que nós acabamos de ler, tinha plena noção disso. A prioridade da sua vida era pregar o Evangelho. E ele vivia para pregar o Evangelho. Essa é a obrigação daquele que se diz cristão. E você? Quanto você tem se dedicado a pregar o Evangelho? Se você diz que é cristão ou cristã, você precisa pensar nisso. Quanto você tem pregado o Evangelho? Quanto você tem se dedicado a isso? Quanto você tem andado com Jesus e apresentado Jesus para as pessoas? Porque se você me disser que isso não faz parte da sua vida, nós temos um problema aqui. Essa é a prioridade de Deus para você. Antes de tudo, é isso que Ele deseja para sua vida. E aí? Você aceita viver antes de tudo para pregar o Evangelho que um dia você recebeu? Pense nisso. 1 Coríntios 9,16 vai dizer que essa é a nossa obrigação, não é uma opção, é uma obrigação daquele que diz que segue a Jesus Cristo. Então pense nisso. E tome parte nessa obra, antes de tudo na sua vida. O que adianta construir um império neste mundo e deixar de lado o reino de Deus? Quando Cristo voltar, o que vai valer? O que adianta focar nas coisas terrenas e esquecer das coisas eternas? Pense nisso. O seu trabalho, antes de tudo, e antes de todos os outros, é para Jesus. Quando Ele voltar, apenas esse trabalho valerá a pena. Apenas esse trabalho frutificará para a eternidade. Pense nisso. Foque no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, usa-nos como servos do Senhor para anunciar Jesus para as pessoas e que esse seja o nosso maior desejo e a nossa grande prioridade. No nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse material
e lê a Bíblia. Lembre-se, eu te convido hoje a ler Mateus, capítulo 28. Que Deus te abençoe e até amanhã.